Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Espero que todos estejam bem. Pastor Johnny, a paz, querido. Estamos iniciando mais uma EBD, um estudo edificante para você. Eu sou o pastor Leandro Lula. Nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo bíblico, né? Hoje estudando a conduta do crente em relação à família. Amém? Quero compartilhar com vocês, né, o nosso culto, nossa escola bíblica dominical aos domingos online tem sido uma bênção, tem impactado pessoas, né? Então não deixe de compartilhar, não deixe de assistir conosco, interagir conosco, né? Cada dia mais nós temos aprendido, porque a sabedoria ela vem do alto, como diz o livro de Tiago. Amém? Então, antes de iniciarmos, vamos orar, vamos apresentar a Deus, vamos colocar na presença do Senhor. Então, você que pode, feche os teus olhos e oremos ao Pai. Papaizinho lindo, papaizinho amado, te damos graças nessa manhã, Senhor, porque Tu és maravilhoso. O Senhor venha falar conosco através desse estudo, abra o nosso entendimento, abra o nosso intelecto, nos dê o discernimento para compreendermos e colocarmos em prática. Em nome de Jesus, nós te apresentamos essa escola bíblica e aos irmãos que estão assistindo. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Então, quero pedir para vocês abrir comigo no livro de Efésios. Vamos abrir no livro de Efésios, Efésios capítulo de número 5. É o nosso texto áureo. Efésios capítulo de número 5. Efésios 5, versículo de número 31. Efésios 5, 31, que vai dizer assim, ó: Eis, porque deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Amém? Então, o texto áureo, Efésios 5:31, porque nós estamos estudando com o tema da nossa escola bíblica dominical hoje, a conduta do crente em relação à família. Então, o texto áureo, Efésios 5:31, que vai relatar justamente isso, né? Deixará o homem o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne, tá? Seguindo isso, queridos, quero falar com você que aqui, quando fala deixará, né, o deixará aqui significa mudança, né? Então eu tenho uma vida e eu vou deixar, eu vou sair de uma zona de conforto, ou eu vou galgar coisas maiores, né, ou coisas novas. Então deixará significa que mudança, né? E quando fala o homem, é sinal de quê? De maturidade. A criança não deixa, a criança não pode assumir uma família, constituir uma família, mas o homem, como ele atinge a sua maturidade, ele deixa. Então o homem aqui é sinal de maduro, né? E pai e mãe nada mais é que um modelo de família, né? A sua mulher, ou seja, um complemento, né? Deixará, sinal de mudança, o homem, maturidade, o pai e a mãe, sinal de família tradicional, né? Modelo de família, e unirá a sua mulher, que significa o quê? Complemento. E tornarão os dois uma só carne, sinal de intimidade profunda. Amém? Então, seguindo a isso, falando sobre a conduta do crente em relação à família, nós vamos atingir agora 3 tópicos e seus tópicos com seus subtópicos. Então, o que seria isso? Primeiro eu vou falar a conduta do homem, conduta do varão cristão, do marido, tá? Depois eu vou falar a conduta da varoa, a conduta da mulher, e posteriormente a conduta dos filhos, né? Nós como os pais e os filhos. Estudando, volto a reforçar, porque as pessoas estão entrando, então precisa saber do que nós estamos falando. Nós estamos falando hoje, o tema de escola bíblica dominical é a conduta do crente em relação à família. Amém? Então nós já falamos aqui no nosso texto áureo de Efésios 5:31, né? É um resumo prático, objetivo, e vamos seguir aí,
né? Então o casamento, na verdade, irmãos, o primeiro milagre de Jesus foi feito aonde? Num casamento, né? Então Deus fez a união entre duas pessoas, heterossexual, constituição de uma família, ou seja, a família é um projeto de Deus, né? A família ela é constituída por Deus. O primeiro milagre de Jesus foi no casamento, justamente para nos ensinar quanto é abençoado a questão do casamento, né? Da união de duas pessoas heterossexuais, né? Então esse é o modelo bíblico de família tradicional. Então a família, na verdade, ela é um projeto de Deus. Ela segue como um projeto de Deus. Por isso que nos dias atuais o inimigo tem se levantado justamente querendo bater nessa estrutura, querendo bater nesse alicerce de família, né, da família, de uma nova forma de família e enfim, né? Então assim, é uma luta porque a família é o alicerce de tudo, né? Você tendo uma família abençoada, você consegue galgar coisas, mas se você tiver uma família desestruturada, você não consegue dar andamento, porque o seu lar também não tem paz, né? Então a família ela é um projeto de Deus, e a família ela começa a ser constituída por quem? Né? A Bíblia vai dizer pra gente, nós vamos entrar agora, mas eu quero falar, eu falei que eu ia falar dos seus tópicos e dos seus subtópicos. O primeiro tópico que eu quero falar aqui é para você, varão, para você, homem de Deus, para você, esposo, para mim também, que sou homem, varão, que sou esposo, a conduta do homem, né? Vamos começar dessa seguinte forma: todos nós possuímos um manual, e o manual ela é a Bíblia Sagrada. Haja visto, meu querido irmão, você varão que está me ouvindo, quando você compra um carro, né? Que felicidade, ou quando você compra uma televisão, seja ela de 32 polegadas, 40 polegadas, 50 polegadas, enfim. Qualquer coisa que você vier comprar, aquilo que te chama a sua atenção, que é o desejo do seu coração, a primeira coisa que você faz antes de colocar essa coisa em atividade é pesquisar. Então você pega o seu manual que veio junto, se for o carro, o manual do carro, que vem com chave reserva e tudo, se for uma televisão, o manual da televisão, o que você vier adquirir. Você abre o manual e começa a entender como que será o processamento, o funcionamento, né, do processo disso que você está adquirindo. E a Bíblia também, ela é um manual da vida, porque quando o Criador faz todas as coisas e ele fala com propriedade, porque foi ele que criou, ele vem trazendo para a gente o manual. E o manual do ser humano, ela é a Bíblia Sagrada. E aí o nosso próprio manual, que é a Bíblia Sagrada, no capítulo 1 de Gênesis, ele vem relatando tudo aquilo que é bom, né? Ele faz, coloca lá o sol, né? E viu o Senhor que era bom. Aí ele faz a criação de selvas e relvas, e viu ele que era bom. A divisão de terras, né? De porção seca, e viu ele era bom. O distanciamento das águas, a divisão das águas, né? Então ele vem relatando tudo aquilo que é bom. Só que no capítulo 2, ele vai falar daquilo que não é bom. Então ali no capítulo 2, ele já fala uma coisa que não é bom. E do capítulo 3 de Gênesis a Apocalipse, ele vem relatando o que é bom e o que não é bom. Então, varão, você, para ter uma família abençoada, você tem que seguir o manual da vida. E qual é o manual da vida? O manual da vida é a Bíblia Sagrada. Então, se nós estivermos em conduta e seguindo em espírito e verdade, com obediência, nós teremos uma família abençoada. E ainda falando para esses varões abençoados, eu quero te falar, quero pedir para você, varão, que você é o cabeça. A Bíblia relata que o homem, ele é liderança. Mas o que é liderança? A liderança, na verdade, é uma segurança. Porque você agora deixou teu pai e tua mãe, se uniu a sua mulher e tornaram os dois uma só carne. Mas nesse trabalho, você tem obrigações, né? Então, uma das coisas é a questão da segurança. E toda autoridade, ela carrega consigo responsabilidades. Toda autoridade, ela leva consigo responsabilidades. Então, às vezes você é promovido no seu trabalho. Então, logo você tem, quando você é promovido, você passa a ter uma autoridade. Seja se você se tornou um supervisor,
um coordenador, um gestor, enfim. Mas sobre essa autoridade você vai carregar contigo agora responsabilidades, você será cobrado. E na família também não é diferente. Você sendo cabeça, você é autoridade, mas você também tem uma responsabilidade. E qual que é essa responsabilidade? É o zelo pela família. É o cuidado da família. E seguindo a isso, eu quero te pedir para abrir comigo no livro de Tiago. Abra comigo o livro de Tiago, capítulo 4. Vamos mais para frente um pouquinho. Tiago, capítulo 4, versículo de número 17. Olha o que vai dizer Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Amém? Então, saber que tem que cuidar e não cuida, você peca por omissão. Então, toda autoridade ela tem uma responsabilidade, e essa responsabilidade é justamente isso, fazer o bem. E se você faz o bem e não pratica, você peca por omissão. Então, o que eu quero falar com você? Quero te dizer justamente isso, que a família é uma base, a igreja é uma base e o seu emprego é uma base. Quando Josué, capítulo 24, versículo de número 15, fala assim, na parte B desse versículo, ele vai dizer assim: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando Josué vai dizer isso, na parte B, ele está querendo dizer eu e minha casa. Significa o seguinte, que ele tem uma responsabilidade sobre os demais, sobre a esposa, sobre os filhos. Então essa responsabilidade ela tem que ser colocada em prática. O marido, resumidamente falando, ele tem que ser sacerdote e profeta no seu lar. O sacerdote por quê? Qual que era a função do sacerdote? De cuidar do templo. É necessário que você cuide da sua casa, é necessário que você cuide da sua esposa, é necessário que você cuide dos seus filhos. Você como cabeça, você é autoridade, mas nessa autoridade você carrega consigo responsabilidades. Então é necessário cuidar. Então ser um sacerdote, ter um zelo. O sacerdote ele era zeloso para cuidar do templo. O sacerdote ele era zeloso para cuidar. Então, não somente sacerdote, mas também profeta. E por que profeta? Porque você tem que profetizar bênçãos sobre a sua casa. Bênçãos sobre a sua esposa, bênçãos sobre os seus filhos, bênçãos sobre o seu lar. Então o varão que eu estou falando com você aqui, a conduta do homem, do marido, é ser zeloso, ser sacerdote e ser profeta. E aí, irmãos, eu quero falar justamente com vocês o seguinte: o marido, ele deve amar sua esposa com alguns artifícios que nós falamos em 3 aulas atrás. E quais são esses artifícios? Com palavras e na prática. Com palavras, eu quero convidar você a abrir comigo em Provérbios 18, 21. Abra comigo o livro de Provérbios. Provérbios está ali depois de Salmos. Provérbios 18, 21, que vai dizer assim, olha, Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Amém? A morte e a vida estão no poder da sua língua. Então quem ama tem que falar que ama. Então fala coisas boas para sua esposa. Nós falamos nessa aula que eu estou falando, uma aula sempre ela complementa as outras. E o homem ele é muito visual, né? Mas a mulher é muito de ouvir e de toque. Então é necessário, primeiro, a questão com palavras. E principalmente nós lemos aqui em Provérbios 18, 21. Então, se nós temos o poder da palavra, fale. Não tenha receio. Abra o seu coração, fale. E a outra coisa é a prática, a questão da prática.
E aí eu quero convidar você a abrir comigo agora lá no livro de 1 João. Vamos lá no finalzinho da Bíblia. Livro de 1 João. Livro de 1 João, capítulo 3, versículo de número 18. Olha o que vai dizer 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos só de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Amém? Glória a Deus por isso. Então, precisamos falar e praticar. Essa é a questão da conduta do cristão, do marido, né? O cuidado do marido com sua esposa. Quem cuida diz que ama, né? Quem cuida diz que ama. Então, você tem que dizer que ama. Você tem que ter tempo para a pessoa amada. Amém, meu querido? Então, com isso nós vamos concluindo a questão dos homens, do varão. E a questão da varoa, da esposa? Eu quero pedir para você o seguinte. A Bíblia vai dizer lá, no livro de Gênesis, que a esposa, ela deve ser submissa ao homem, ao varão. Mas essa questão de submissão, amadas irmãs, não é a submissão pregada pelo feminismo. Não é isso. A questão aqui da submissão é a submissão bíblica. E quando nós temos um entendimento bíblico, nós começamos a pensar fora da caixa. Que esse negócio de vender a submissão, igual o conceito feminista tem falado, não condiz com a conduta bíblica. A questão da submissão da mulher, no conceito bíblico, o conceito de submissão é estar sobre a mesma missão. Amém? É diferente. O conceito bíblico de submissão é estar na mesma missão. É como Deus olhasse para Adão e falasse: Adão, tu não vai dar conta disso tudo. Eu vou te dar uma adjuntora, né, para estar sobre a mesma missão, porque você não vai dar conta. Então é como a gente fizéssemos um trabalho e eu não desse conta de fazer esse trabalho. E aí, pela minha incapacidade ou por não ter braços, eu peço ajuda à minha esposa. Então ela está na minha submissão, ela está na mesma missão. Não significa que ela está inferior, mas ela está na mesma submissão, ou seja, na mesma visão, porque os dois tornam somente uma só carne. E aí, seguindo a isso, a palavra de Deus vai dizer em Gênesis capítulo 2, abra comigo em Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falei uma adjuntora que lhe seja idônea. Forte, né, irmãos? Ou seja, não era bom que o homem viva só. Não era bom que o homem ficasse em solidão. E quantas famílias hoje estão debaixo do mesmo teto, mas vivem em solidão? Cada um em seus quartos. Vivem em conjunto, mas separadamente dentro de casa. Não tem comunhão, não tem carinho, não tem afeto. Não tem conversa, não tem comunicação. Então, queridos, nós precisamos quebrar isso, porque quando Deus fala que não é bom que o homem viva só, que falar um adjuntor idônea, sensata, honesta, Deus estava falando da questão da solidão. Não é bom que o homem viva só. Então, mas nos dias de hoje nós temos famílias que, por mais que estejam debaixo do mesmo teto, estão só. Então é algo para nós refletirmos. É algo para nós rever esse conceito e tentar a aproximação, seja pelo homem ou seja pela mulher, né? Precisamos ter uma comunhão, porque Deus é a favor da família.
Deus que constituiu, Deus fez a criação da família. E aí, seguindo a isso, há um ditado ali fora, um ditado secular, que fala assim: atrás desse grande homem existe uma grande mulher. E ele é um ditado distorcido secular, porque nós sabemos que quando Deus faz a disjuntora, o melhor a se dizer é que ao lado desse grande homem existe uma grande mulher, porque os dois caminham lado a lado. Deus tirou do homem da costela foi justamente por causa disso, porque se ele quisesse tirar como inferior, igual o ditado secular falava, ele tirava de um membro inferior. Ou se ele quisesse que a mulher fosse superior, ele tirasse de Adão uma parte do membro superior da cabeça. Mas ele tirou da costela, que significa o quê? Andar lado a lado. Então, ao lado desse grande homem existe sim uma grande mulher. É ser lado, uma só carne. Por quê? Porque quando é bênção para os dois. E quando é maldição para os dois. Então, se ela adquire uma bênção, a bênção respinga no cônjuge, respinga no esposo. Quando o homem adquire uma bênção, respinga na esposa. Mas se porventura nós errarmos em alguma situação e nós tivermos que ter consequência, vai respingar nos dois. Então, é algo para a gente pensar, meditar e colocar, em prática. Ao lado desse homem, desse grande homem, existe uma grande mulher. E o Espírito Santo tem o mesmo propósito. Se você for analisar isso que Deus falou, de ser uma disjuntora, de submissão, e o submissão bíblico significa estar na mesma missão, Deus não diminuiu o teu espírito. Quando Jesus em carne falou: eis que vou, mas deixarei o outro, o meu, o Consolador, ele estava deixando o espírito dele. E o Espírito Santo, ele é conhecido como o quê, queridos? Como Consolador, como Ajudador. Porque a palavra de Deus fala assim: bem-aventurados aqueles que choram ao pé do Senhor, porque eles serão consolados. Então, nada mais é Deus está te colocando, varoa, nada mais é no mesmo patamar que do Espírito dele. Então, ele não está rebaixando a mulher. A submissão significa estar na mesma missão. Tenha entendimento disso, guarde isso, porque muitas pessoas irão perguntar, tanto você varão quanto você varoa, sobre essa questão. E tenha entendimento para explicar, porque quando nós explicamos verdadeiramente o que a palavra de Deus fala, que o Espírito fala por trás da palavra, queridos, é maravilhoso. Aí cai por terra todo o conceito feminista, todo o conceito secular, tudo aquilo que o mundo está tentando implantar na sociedade, querendo fazer reversão de valores. Mas nós estamos aqui para pregar a verdade. Porque boa é, perfeita vontade e agradável de Deus para conosco. Bem? Então, seguindo a isso, as gerações passadas, eles sempre colocavam de uma maneira machista, as gerações passadas sempre colocavam de uma maneira machista as mulheres atrás, E nos dias de hoje tem colocado as mulheres até à frente disso. Mas nós estamos aqui justamente no ensino cristocêntrico, explicando a questão da submissão, de estar na mesma missão. Então a submissão é estar na mesma missão. E aí eu queria pedir para vocês que abríssemos a Bíblia no livro de Salmos. Salmos, capítulo de número 128. Salmos 128. Salmo 128. O verso é de número 3. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, e teus filhos como rebento das oliveiras. Amém? Então, amados, tua esposa no interior da casa será como uma videira frutífera, ou seja, algo que dá frutos, algo que dá bênçãos, algo que
eleva, que galga, que traz, que soma e que não, às vezes até multiplica. Então essa é a verdadeira bênção. Ser disjuntor é estar numa submissão, mas o que é submissão? A mesma missão, ou seja, a mesma visão, contribuindo para o crescimento do casal, porque o homem saiu do teu pai e tua mãe, se uniu à sua mulher e tornaram os dois uma só carne. Glória a Deus. Então essa questão de estar ao lado. Então, amados, primeiro nós devemos procurar sempre agradar a Deus, porque Deus não é um Deus de oportunidades, Ele é um Deus de exclusividade. Tá? Então tudo aquilo que preenche o seu coração no lugar de Deus é idolatria. Então primeiro a Deus, segundo a família. Amém? Então, esposo, ame a tua esposa. Esposa, ame o teu esposo. Pais, ame teus filhos. E filhos, ame teus pais. Amém? Então a questão do marido, se nós falamos aqui, falando sobre a questão do marido, o maior desejo da mulher é ser amada, porque a mulher está no ouvir e no toque. O maior desejo da mulher é ser amada. Qual que é o maior desejo do homem, do varão? É ser honrado. Amém, irmãs? Então, se o maior desejo da mulher é ser amadas, e isso eu já relatei aqui, já falei com eles, porque quem ama tem que dizer que ama. Quem ama tem que praticar o amor. Então quem ama dedica tempo à pessoa amada. Quem ama procura solidarizar com a pessoa amada. E agora, para a mulher, qual que é o maior desejo do homem? É ser honrado. É ser honrado. Então, queridos, a reverência devida ao marido é que todo homem, ele tem o desejo de ser honrado. E como é bom a gente ser honrado no nosso ministério, né, irmãos? Como é bom a gente ser honrado no nosso trabalho. E melhor ainda é ser honrado aonde? Em nossa família. Amém? Então, seguindo a isso, os casais devem ser sempre unidos e nunca opositores, nunca rivais, nunca tentando ser melhor do que um ao outro. Tá? E aí, seguindo a isso, nós estamos caminhando para finalizar a finalização dessa escola bíblica. Nós falamos aqui da conduta do homem, do varão, da conduta da mulher, da varoa. Vamos falar um pouco agora para finalizar da conduta dos filhos. Mas antes eu queria falar aqui da responsabilidade dos pais. Só para a gente finalizar essa conduta do homem e da mulher e aí dar uma pincelada na conduta dos pais. Tá? A responsabilidade dos pais, queridos. Hoje os filhos eles necessitam mais de presença do que presente. Então, eu quero falar com você o seguinte: não tente ocupar o seu espaço dando presente. Ocupe o seu espaço tendo presença. Nesse momento de isolamento social, você que tem um filhinho, você que tem uma filhinha, né? Nós estamos trabalhando, alguns home office, outros trabalhando mesmo, porque estão contribuindo, né? Mas é necessário nós termos um tempo para os nossos filhos. Eu sou pai de meninas, mas aqui na porta do meu apartamento sempre tem uma amarelinha desenhada lá no chão da rua, né? Às vezes eu tiro um tempo, estou trabalhando sim, mas eu tiro um tempo para estar com elas. Às vezes levo para soltar papagaio, até os vizinhos que tem menininho eu convido para soltar, porque isso é presença, isso é coisa que irá ficar marcado na cabeça da criança para sempre, dos teus filhos e das tuas filhas. Então, aos pais, tenham tempo para as crianças, principalmente nesse tempo onde todos estão em casa, a grande maioria estão em casa, né? Claro, igual eu frisei, alguns estão trabalhando sim, e aqueles que estão trabalhando home office, mas tire um tempo, tudo é temperância,
né? Então, os pais, na verdade, nós precisamos dar aos filhos presença e não tanto presente. Então, não ocupe o seu tempo com presente, ocupe o seu tempo com presença, ensinando, tá? E não terceirize a criação dos teus filhos. Não terceirize a criação. A criação quem deve dar é os pais. Não é a escola e não é a igreja. Tá? A escola ela traz conhecimento. A igreja traz crescimento. Mas a criação quem deve dar são os pais. E aí Provérbios 22, 6 fala assim: ensina o teu filho no caminho. Por quê, queridos? No caminho. Porque há um ditado secular lá fora que fala assim: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. E é um ditado secular e totalmente errado para a vida cristã. Por isso que Provérbios, Salomão quando descreve, ele vai dizer assim: ensina o teu filho no caminho. Porque quando você ensina o teu filho no caminho, você está praticando o dia a dia. Então se você está no caminho ensinando e erra, ele vai ver que você errou. E no caminho você está indo junto, então você está mostrando que esse caminho aqui é o que conduz o destino. Não pegue esse atalho, não siga esse outro caminho, porque esse traz a perdição. Pode te levar para uma mata que você não tenha saída. Mas esse atalho aqui pode te levar a ribanceiras, que ao teu caminho, aos teus olhos pode prevalecer bom, mas é caminho de morte. Mas siga nesse caminho, no caminho, e aí você está conduzindo o teu filho ao caminho da salvação. Glória a Deus por isso, queridos. Amém? Então, ensina o teu filho no caminho. E a questão da conduta requerida dos filhos é o seguinte: nós como os pais somos chamados, não nesse momento de pandemia, né, de isolamento, que as escolas estão sem aula e algumas dando aula online, mas até o ano passado nós éramos convidados aí a reuniões de classe. E quando a gente ia em reuniões de classe, nós tínhamos os feedback desses professores com os nossos filhos. E alguns diziam assim: olha, mas o seu filho é muito bom, ele é uma benção, ele é bonzinho, né? Ele é educado, ele não me maltrata, não maltrata as professoras, não maltrata os coleguinhas. Então isso, na verdade, é um reflexo daquilo que acontece dentro da sua casa. E se contrapartida também, se uma professora vira e fala assim: olha, estou te chamando aqui porque sua filha, o seu filho está agredindo os colegas, e quando eu vou falar com ele me xinga ou ela me xinga, e a sensação que eu tenho é que qualquer hora ela vai me bater, vai arrumar alguma coisa em mim, jogar algum objeto em mim. Isso é reflexo do que os filhos estão vivendo dentro de casa. Então é algo para nós refletirmos e pensarmos, principalmente, queridos, nesse momento de isolamento social, onde todos estão em casa. Tire cultos familiar. E o que é cultos familiar, pastor? Não precisa ser cultos de meia hora, uma hora, mas tire um momento de uma oração em família, todos de mão dadas. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha de chamar meu esposo. Ah, eu tenho vergonha de chamar minha esposa. Ah, eu tenho vergonha. Não tenha vergonha, quebre tudo isso em nome de Jesus. Chame para orar juntos. Chame para ler um versículo bíblico junto e estudar a palavra, nem que seja 5 minutos. Comece a rever e trazer a família para próximo. Fortalecer a família, porque quando isso tudo passar, a família vai estar fortalecida ao pé do Senhor, e uma família fortalecida ao pé do Senhor, ela é um cordão de 3 dobras. Aí não há que arrebente, porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo está no meio. Amém? E aí, para seguir, os filhos, eles devem, né, cuidar dos pais. Os filhos também têm os seus deveres. Qual que é? Ser obediente e cuidar dos pais. No modelo divino, todos nós, todos, temos responsabilidades. No modelo divino, todos nós temos responsabilidade. Eu como homem, o cabeça da casa, minha esposa como mulher adjunta, eu e minha esposa, eu para minha esposa como marido, minha esposa para mim como esposa, nós dois como pais,
educando, e nossos filhos com as responsabilidades deles, com os pais também, com a família, né? Então, nesse modelo divino, todos têm responsabilidades. O marido, liderar e amar a esposa. Não esqueça disso. Ame a tua esposa. É o que mais quer. O que as mulheres mais querem ser ouvidas, e é o desejo do coração de toda mulher ser amada. Então, ame as suas esposas. Esposas, submeta e honra teu marido, que o maior sonho do homem, o maior desejo do coração do homem é ser honrado. Aos pais, educar os seus filhos seguindo as escrituras. Seguindo a escritura. E os filhos obedecer seus pais e honrar segundo as escrituras. E assim, o amor e o respeito mútuo atinge todo o lar. Amém? Glória a Deus. Nós estamos finalizando o nosso estudo bíblico hoje, a nossa EBD, um canal edificante para você. Espero que no dia de hoje essa palavra, esse ensino possa ter guarita ao seu coração, né? Que você possa absorver e colocar em prática. Se porventura, né, nós temos aqui 2 grupos, por isso que nós resolvemos trazer esse estudo. E quais são esses 2 grupos de família? O primeiro é aqueles que estão devido ao isolamento social, brigando muito. Então, que essa palavra seja uma guarita, que seja um refrigério, que vocês possam colocar em prática e quebrar todos os paradigmas, quebrar todas as cadeias no nome de Jesus, e que você tenha uma família abençoada. Eu profetizo uma família abençoada sobre a sua casa. Eu profetizo que mal nenhum entrará sobre o seu lar e destruirá a sua família. Você merece ser feliz. Esse é o propósito de Deus. E temos um segundo grupo também, que é um grupo que hoje está tudo bem. Mas se está tudo bem, nada que não possa melhorar, né? Então que nós tenhamos um domingo abençoado. Eu quero orar por você. Você que pode, feche os teus olhos. Amém? Pai, te agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade. E te pedimos, Senhor, que conforme o teu estudo nessa manhã maravilhosa, nessa escola bíblica dominical matutina, que o Senhor acampe os teus anjos na casa do meu irmão, da minha irmã. E que o lar dela, que o lar deles, Pai, venha ser um lar abençoado. Um lar em que o alicerce dessa casa seja edificado sobre a pedra angular, a pedra verdadeira, a rocha que jamais foi destroçada. Então, Deus, se nós temos uma família constituída sobre a tua presença, nenhum mal pode acontecer. Que eles venham ter um domingo abençoado, uma semana abençoadora, debaixo da tua proteção, debaixo da tua graça. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Então, com isso nós estamos finalizando a nossa escola bíblica. Hoje nós teremos um culto só. E esse culto será às 19 horas. E não mais 2 cultos, sendo um às 18, com o término das suas 19h15, iniciando outra às 19h15, até às 20h45. Então hoje teremos um culto só, iniciando ali às 19 horas, né, tendo a previsão de término ali de 20 horas, porque por mais que seja um culto, nós estamos obedecendo ainda a questão do isolamento, né, e da conduta que o município propôs às entidades religiosas. Então nós vamos fazer um culto objetivo, mas impactante, cristocêntrico, como sempre, com a presença dele, com a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que você tenha um domingo abençoado, e com fé em Deus, querendo Deus, estaremos lá e nos veremos. Amém? Mesmo que em distância, cumprimentando com o cotovelo ou com o peito do pé, mas estaremos em comunhão. Amém? Deus abençoe, tenha um ótimo domingo, a paz seja com todos.